verdade, já tem essa aula gravada aí para umas duas disciplinas, né? Tem uma que eu ofertei na pós-graduação, é Introdução a uso de servidores remotos, que tem ela numa aula só, e na bioinformática, que está na mesma página do ensino remoto, tem ela em duas vezes, igual a gente fez aqui, tá? Então, a gente está todo mundo dando um PWD aqui, né? A gente já trouxe a turma toda, cada um para dentro da sua pasta. Eu vou fazendo aí, eu sou o Jacu, para ninguém me copiar. E aí, nós vamos começar criando um diretório para fazer a aula de hoje, tá? A gente vai colocar assim, mkdir, mysql aula, tá? No Linux a gente não pode ficar dando espaço e cedilha, acento, porque ele não consegue seguir o nome do diretório se tiver um espaço. Então, eu sempre coloco essa barra sublinhadora assim, né? _bar ou é, essa daí. Professor, Oi. eu fiz a aula prática, aí eu comecei a fazer ela, e quando Uhum, chegou no passo 22, ele tá uhum. dando que não existe. Aí eu vou voltar no 16 para poder entender o que que deu de errado, mas eu já fiz isso aí tudo. Tá bom, mas eu apaguei você hoje, tudo. Tá? Ah, tá, entendi. Dá para fazer Eu de novo. uso, eu uso um script que zera todos os alunos, então você vai ter que seguir comigo de novo, tá? Não, não tem Por- importância não. Tá, Eu tô beleza. querendo Então, entender o meu erro. não, você não errou nada, tá? Eu simplesmente apaguei tudo. Eu recrio os databases quando eu vou dar aula para Uhum. eles ficarem zerados, né? Tem um Entendi. truque, tem um truque, mas eu vou usar na próxima aula, né? Então, como você vai me acompanhar hoje aqui, né? Vai acompanhando do jeito que a gente está fazendo junto. Uhum. Mas no meio da aula tem um truque que é subir a database já com as três primeiras tabelas, né? Que é o que eu vou fazer na próxima aula. A próxima aula eu vou ensinar para vocês se eu receber uma base de dados pronta, como que eu subo ela no MySQL? Então, o que eu vou fazer? Tudo que a gente fizer hoje, eu vou jogar fora e na próxima aula eu vou pegar uma base de dados que representa o que a gente faz na primeira aula e vamos subir ela para continuar, né? Então, mesmo hoje, eu vou apagar o que todo mundo for fazer e eu vou ensinar como subir uma base já pronta, né? Então, a própria aula de hoje eu vou ensinar como que sobe ela no banco na próxima aula. Eu acho que nem tem o passo ali direitinho, mas tem naquela minha aula lá como é que faz. Muito Entendi. bem, senhoras e senhores. Então, a gente criou uma SQL aula, né? Você pode dar um ls, você vai ver lá uma SQL aula, e nós vamos entrar dentro dele. CD, espaço, só a letra M, dá um tab e dá um enter, tá? Beleza? Muito bem. CD mais QL aula. E aí, aquele outro comando que eu ensinei para vocês, vocês já sabem que é PWD, aonde você dando PWD, você tem que estar dentro de home, BioFMG, intro, o seu usuário e mais QL aula, que a gente acabou de criar. Beleza. Muito bem. Nós vamos copiar o material para dentro de MySQL aula. Copiar no Linux é o comando CP, tá? CP espaço. Beleza. A gente vai copiar é, de uma conta que tem aí na máquina de um usuário chamado treinamento, né? Só que tem umas outras pessoas com T também, né? Totti, Tatiana, sei lá. Então, para você conseguir tabular, você vai ter que digitar TRE, né, de treinamento. Então, você vai copiar assim, copia /H e tabula, tá bom? Beleza? Tem outras pessoas com a letra T, então você coloca TRA e tabula, tá? MySQL aula, eu não sei se tem outra aula com M, então você coloca MY, né? E dá uma tabulada, tá? MySQL aula, muito bem. Aí você coloca um asterisco, porque eu quero todo o conteúdo da pasta MySQL aula da conta treinamento.
Aí você vai dar, presta atenção, perdidos, você vai dar um espaço e um ponto, tá? Isso significa que eu quero que ele copie todo o conteúdo do MySQL aula no diretório onde eu estou, né? Ponto no Linux significa presente diretório. Muito bem. Dá um ls aqui e vocês têm que ver esses arquivos que eu estou vendo no meu aí. Estão vendo aí? Todo mundo tem README? Muito bem. Sim. Sim. Isso aí. Então, todo mundo tem esses arquivos, né? Eu vou, para fazer de uma maneira rápida, eu vou dar uma demonstraçãozinha de o que aconteceu aqui para gerar esse arquivo megakeg, né? O megakeg é um alinhamento de todas as sequências do keg, né? Que a gente acabou de falar sobre ele, humanas, né? Lá, na época que eu baixei, que agora eu tenho que pagar $2.000 por ano para baixar, então na época que eu baixei, era grátis, eu baixei 25 mil sequências, tá? Humanas, todas organizadinhas, tá? Eu quero mostrar elas para vocês. Eu vou mostrar de um jeito que eu gosto de mostrar quando eu faço comandos repetidos. Eu vou usar um programa chamado CAT, que joga na tela, tá? Use o programa CAT e dá um espacinho aí, ó, CAT, tá? CAT. Agora eu vou mostrar para vocês aonde está. Deixa eu pensar aqui bem onde é que está. Ele está em barra home, coloca barra H e dá um tabulador. É a conta treinamento, você tem que colocar TRE para ele conseguir tabular, tá? Tá dentro de MySQL aula. Eu costumo dar MY, porque eu não me lembro se tem alguém lá com a letra M, também não vou querer descobrir agora. MySQL aula. E eu acho que lá está em CDS com a letra C maiúsculo. C, tem que colocar um C maiúsculo, tá? E aí ele tabula para você. Não é CDS? SQL aula. Não é numa SQL aula. Volta com a flechinha, apaga uma SQL aula lá, tá? Presta atenção, perdi o meu Brasil. O professor errou aqui. Não está dentro da pasta MySQL aula, está dentro da Blast aula. Coloca BL aula lá, tá? É porque a gente faz uma aula de Blast e depois faz aula de MySQL, né? Então, eu estou pulando a aula de Blast com vocês, só vou dar uma palhinha. Então, esse Blast aula, lá tem a pasta CDS com letra maiúscula, tá bom? E agora eu vou colocar só um H, ele vai preencher para mim Homo sapiens.nuc, tá? Só H, e eu tabulo aqui Homo sapiens.nuc, tá bom. O CAT, ele joga na tela, então eu vou precisar de um símbolo chamado pipe, que está do lado da sua letra Z, ó, no shift da barra invertida, esse aqui, ó, isso aqui é um pipe, tá? Então, o CAT vai jogar aquele arquivo todo na tela, tá? E aí, com isso que ele jogou na tela, eu vou fazer uma outra coisa. Por isso que a gente chama na bioinformática de pipeline, né? Um programa, com o resultado desse eu faço outro, com o resultado desse eu faço outro, com o resultado desse eu faço outro, né? É uma série de comandos agrupados por pipe, né? Então, uma pipeline, nós estamos fazendo uma pipeline aqui, ridícula, mas é, tá? Então, eu vou jogar na tela o conteúdo daquele arquivo e eu vou dar um grep, tá? No sinal de maior. Só que o sinal de maior, ele precisa ser colocado entre aspas, tá? Porque se eu coloco só o sinal de maior, significa para o computador uma instrução para ele salvar o que quer que esteja na tela no arquivo que eu daria o nome à direita dele, né? Sinal de maior, saída, ele salvaria. Quando eu quero procurar o sinal de maior, eu tenho que colocar ele entre aspas, tá? Então, eu vou procurar o sinal de maior. Como eu não fiz isso com vocês antes, eu vou deixar vocês darem Enter,
E quando vocês darem Enter, vocês tentem contar quanto sinal de maior vai aparecer na tela, tá? Atenção, já! Estão contando aí, né? Contaram? Foi meio rápido? Vamos fazer de novo? Para fazer de novo, todo mundo aperta a setinha para cima. A setinha do computador, ó, setinha para cima. Aí ele volta aquela linha de comando que eu acabei de digitar. E em vez de eu colocar ele para passar na tela, eu dou um espaço e eu coloco a flag "-c". É um parâmetro para o grep, né? Grep é um programa que pega uma palavra, uma linha contendo uma palavra num arquivo, né? Eu procurei pelo sinal de maior, né? E mostrei todas as linhas que tinha sinal de maior. Mas quantas sequências será que tem aí nesse arquivo hsapiens.nuc, tá? Então, ó, ele contou 25.748, beleza? Tá? Muito bem. Eu tenho que mostrar para vocês esses 25.748 genes também. Então, por isso que eu usei o cat, né? Eu vou repetir a mesma coisa, ó, flechinha para cima, tá? Vamos tirar esse grep, sinal de maior, e substituir pelo programa less, tá? Então, eu joguei na tela e estou dando um less, tá? Por que eu não dei só o less? Porque eu estou com preguiça de apagar tudo. Então, a cat joga na tela e eu vou dar um less. O less vai fazer descer lentamente, tá bom? Então, ó, aqui a gente está mostrando para vocês o conteúdo daqueles 25.000 fastas, né? Então, a gente tem um identificador, né? O sinal, o arquivo FASTA, ele é caracterizado por um sinal de maior, que está aqui, um identificador colado sem espaço, né? E os identificadores que vocês estão vendo, eles são HSA de Homo sapiens, dois pontos. E esse número aqui, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia dizer que é só um número, mas não é. É um identificador chamado Gene ID. Todo gene tem um número, um identificador, igual um CPF, tá? Então, esses daí são os Gene IDs, tá? O Gene ID vem para o KEGG por meio do RefSeq, só que ele coloca, além do número, ele coloca um mnemônico do organismo na frente, né? Então, Homo sapiens, HSA 2 pontos, 8355. Esse é o identificador desse cluster 1 de Stone H3 aqui, que tem uma sequência que começa com ATG, vocês vão estudar que é o códon inicial da proteína, né, a metionina, e vocês vão estudar também os stop códons, né? Podem ser TAG, TAA ou TGA, que eu acho que é o próximo aqui, tá? Bom, todas essas sequências aqui, elas estão desde o códon inicial até o stop códon, tá? Tá vendo lá? TAA, né? Então, é uma coisa muito legal, muito organizada. E agora, né, para exemplificar para vocês como que o Bioinformata trabalha. O Bioinformata não pega sequências de um transcriptoma de tumor, analisa uma por uma e faz um relatório. Ele não faz isso. Ele pega uma base de dados organizada como a KEGG, aonde os genes humanos estão organizados em todas aquelas vias bioquímicas que eu descrevi para vocês. Esse conteúdo é todo organizado, tá? Em vias metabólicas. Os 25.000 genes estão todos organizados em vias metabólicas. E com ele, eu faço uma análise de um transcriptoma que eu vou mostrar para vocês, tá? Perdidos no meu Brasil, como é que sai desse programa LES? Aperta a letra Q de quit, tá? Apertem a letra Q de quit. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o transcriptoma de tumor que o pessoal da Ana Tereza, vocês vão conhecer a Ana Tereza sexta-feira agora. A Ana Tereza cedeu para a gente brincar faz tempo. Acho que foi o primeiro projeto grande rodado no sequenciador Roche, que nem se usa mais, lá em Petrópolis. E então esse sequenciador ali, ela doou essas sequências para nós e a gente vai fazer de novo. CAT, segue aí, gente. CAT barra home, tá? Barra treinamento, TRE,
tá? Era Blast Aula, né? BL, Blast Aula, tá? O sequenciador se chama 454 data, tá? E as sequências são de tumor, só colocar a letra T, tá? Tumor.sec. Dá um espaço, coloca um pipe e coloca um less, tá? Nós vamos fazer invertido. Primeiro a gente vai dar um cat pipe less, tá? Estão conseguindo fazer aí? Porque é só colocar as três primeiras letras ou duas e usar o tabulador que você me alcança, tá? cat barra home barra treinamento blastiala 454 data 1.sec pipe less. Vamos ver como é que elas estão? Olha, as sequências do 454 não são tão pequenas, mas também não são tão grandes, não. No programa LES, você pode usar a setinha para baixo para descer e para cima para subir, ó. Desce com a setinha aqui, ó. Tá vendo? Para você ver as sequências, né? Tá vendo que são fastas, né? Tem sinal de maior em todas, né? Tem umas coisas escritas e tem as sequências, né? Beleza. Isso aqui é um transcriptoma, tá? Os RNAs foram sequenciados de um tumor de mama, na verdade, uma linhagem de cultura de tumor de mama. Não sei que tipo de tumor era mais, faz tempo. E tem as sequências aqui. Beleza. Vamos todos apertar a letra Q. Muito bem. Vamos voltar essa linha para cima para poder contar quantas sequências tem aí. Aqui, tá? Volta para cima. Tira o less, todo mundo tirando o less. E colocando grep, sinal de maior entre aspas, menos C. Já expliquei, né? O grep vai pegar todas as linhas que tem o sinal de maior. Se eu contar quanto sinal de maior tem, eu sei quantas sequências tem, tá? Então vamos lá. Eu tenho 510.703 sequências, tá? 510.703. 703. Muito bem. Eu não vou executar o blast agora, mas o blast está ali em cima, só por economia de tempo, mas os resultados do blast já estão nos nossos arquivos aqui. O que é o blast? É um alinhador, né, onde ele vai pegar as sequências, alinhar com o banco de dados e te dizer qual que é a mais parecida com a sua. Veja, se você fosse alguém de biologia molecular, você ia pegar cada uma das 510.000 sequências, né? Ia fazer um blast no NCBI, ia analisar o que cada uma delas era, ia compilar o resultado e tentar entender o metabolismo ali, tá? Não é isso que a gente fez aqui. A gente pega os 25.000 genes conhecidos, tá? Os conhecidos, e alinha contra as 510.000, tá? Então, a gente pega o conhecido e alinha contra as 510.000. Sequências estão. Tá? Vamos dar um LS aqui que eu quero mostrar para vocês os resultados, tá? O resultado do BLAST está nessa tabela MegaKeg, MegaKeg, né? É o nome do arquivo que a gente deu para a saída do BLAST. Só que no comecinho da aula lá tem um procedimento com a WK para a gente cortar 5 colunas que mais nos interessam. E aí cria esse arquivo megakeg_tab. Então, para a gente ir mais rápido, eu vou mostrar para vocês esse megakeg tab do que ele é composto. Vamos dar um less nele? Less, tá? Mega, se você apertar o M aqui e dar um tabulador, ele fica na dúvida se é para te mostrar o megakeg ou o que ele vai mostrar, né? Se você der mais um tab, 2 tabs, né? Ele vai falar para você, meu caro amigo, você está pedindo que eu te mostre uma coisa que começa com M, eu tenho aqui megakeg e megakeg_tab. Você quer que eu te mostre o megakeg? Ou se não, coloca o underscore aqui que eu completo para você. Então, a gente coloca o underscore aqui, ó, tá vendo? E aí ele completa para mim o megakeg tab, tá? Então, less megakeg tab, tá?
Então, se vocês não estão acostumados, né, é assim que a gente lida com o tabulador. Se a gente tabula e ele fica parado, você dá 2 toques nele, ele te fala por que que ele parou, né? E aí você resolve a ambiguidade com ele lá e ele te mostra o MegaKeg Tab, tá? Nós pegamos do famoso resultado do Blast só 5 colunas que nos interessavam. A primeira coluna é o gene humano, né? Vocês já viram esse gene aí, né? Tem o mnemônico do Homo sapiens mais o gene ID, tá? Então, na primeira coluna são os genes do KEG e aqui são os transcritos que ele encontrou, tá? Tem os identificadores dos transcritos. Vocês nem lembram mais desses números, mas eles estavam naquele segundo arquivo que eu mostrei para vocês, né? É o transcriptoma do tumor. Então, esse cara aqui achou um transcrito. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém aqui que achou 2, né? Então, esse aqui achou 2 pedaços, né? Depois eu mostro para vocês um cara que achou 2. E aqui a gente colocou a coluna a terceira coluna do BLAST, que é a porcentagem de identidade, o eValue, que é um parâmetro de BLAST, e o score do BLAST, tá? A gente pegou esses 5 valores, tá bom? Esses 5 valores eu vou usar para fazer um banco de dados com vocês, tá? Beleza. Vamos sair daqui, como é que faz? Aperta qual letra? Que? Que. Muito bem. Aperta a letra Q de quit. Beleza. Bom, esse daí é o Blast. Antes de entrar no banco de dados, eu acho que eu vou mostrar para vocês o HSA Description, tá? Dá um less, tá? Vamos fazer a técnica do papapá? É bom fazer essa técnica nessa aula. Você vai no HSA Description, com o botão da esquerda do mouse, você dá 2 cliques, tá? E sem levar o cursor para cá, porque cursor, né, não tem, né? Você dá 2 cliques aqui e botão da direita ali, ele cola, tá vendo? Vou fazer de novo. Presta atenção, perdidos no meu Brasil. Eu escrevo less e dou espaço já, tá? Já dei o espaço, beleza. Aí eu vou aqui no HSA Description, faço pá, 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 entendeu? Por que que eu chamo de pá, 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 né? Eu vou lá, ó. De novo, hein? Última vez. Less, espaço, pá, 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 tá? Beleza? É 2 cliques com o botão da esquerda e com o botão da direita. Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Bom, senhoras e senhores, para a aula de hoje, nós só precisamos desses arquivos. O alinhamento, que é o megakeg underscore tab, e nós vamos fazer uma coisa interessante, que é adicionar a descrição dos HSAs. Então, aquele HSA 2.8355, ele é um cluster de Storm H1, Ô, né? O professor, HCA 9081 é o PRY. Diga. minha internet teve um problema de conexão aqui. Eu não Sei. peguei o último comando. Será que você pode falar novamente, por favor? Eu não sei qual que é o último, não. Deixa eu ver aqui. Você estava no LES que eu estou dando aqui. Você deu um Isso. LS, né? Tá? Hum? Deu um LS. Aí eu dei um LES, tá? Hum? No HSA Description. Só que eu fiz pá, pá com o botão da esquerda e pá com o botão da direita, Uhum. tá? Fazendo ele aí para você de novo. Tá ok, Tá? obrigado. Foi um less com papapá. E aí foi para mostrar para vocês que a gente tem a description dos HSAs. Deixa eu dar só uma olhada aqui. O README, vocês podem ler depois. O MegaKeg Tab é o alinhamento das sequências do KEG com os transcritos. HSA é a description. O resto fica para a próxima aula. Já está muito bom. Agora nós vamos combinar os números. Vamos combinar os números. Vamos lá, chamado oral aqui. Eu vou começar do 21 em diante, só para não ter que apagar a aula para vocês, porque eu apaguei a aula da Adriana aqui. Então, vou começar do 21. Eu vou ser o número 21, tá bom? A Adriana, você vai ser 22, beleza? Ok. Alexandre, 23, tá bom? Tá aí, Alexandre?
Cri. Anitta, 24, Anitta, tudo bem? Cadê a Anitta? Tô mandando no chat um joinha. Joinha. Fábio, 25, Fábio, beleza? Ok. Flávia, 26. Ok. Gabriel, 27. Ok. Giovanni, 28. Giovanni, 28. Hugo, 29. Beleza. Lívia, 30. Ok. Lucas, 31. Tá? Ok. Maurício, 32. Ok. Cadê o Maurício 32 aqui? Sumiu. Rafael, 33. E Ok. Rosiane, 34, tá bom? Tá ok, Muito professor. bem, beleza. Legal. Então, o que vai acontecer? A gente vai agora seguir o nosso tutorial e eu já dei uma avançada nele até, deixa eu ver que passo que eu tô. Eu tô descendo ele aqui, vocês não estão me vendo porque eu não estou compartilhando. Há como fazer de forma global usando o banco de dados MySQL, né? Então, a gente deu um LS lá no treinamento, nanana, criamos o diretório número 2, entramos no diretório MySQL aula número 3, copiamos tudo, número 4, né? Esse tratamento aqui ensina como que eu transformei o MegaKeg no MegaKeg Tab, não fiz. 5, peguei pronto. 6, nós estamos no 6, tá bom? Então a gente vai entrar no MySQL. A partir da hora que a gente entrar no MySQL, a gente não vai ver mais esses arquivos e a gente tem que estar no diretório onde esses arquivos estão para a gente não ter que dar o caminho completo deles, né? /home, /bfmg, né? Como a gente está na própria pasta, eu falo assim, MySQL, vamos subir o HSA Description, pá, subiu, entendeu? Então vamos nos conectar igual ao número 6, assim, ó, MySQL -U, o número do usuário. Eu esqueci, eu sou 20, né, Adriana? Você é 21, é isso? Eu sou 22, você é 21. Eu sou 21. Então, eu sou user 21 e vocês vão ser o número que a gente combinou, tá? Então, assim, a Adriana vai ser user 22. Então, eu sou o número user 21 menos P, tá? No tutorial, fala para gente não escrever a senha aqui, tá? Porque quando você grava a senha, ela fica gravada no history. E algum hacker ali olha a sua história, ele pega a sua senha do MySQL, né? Então, se eu fosse escrever a senha aqui, né, na password, no "-p", eu não posso dar espaço. Então, vamos fazer agora, vamos escrever? Não tem problema que esse banco de dados não é importante. Então, vocês vão escrever assim, tá? -p, senha e o número de vocês, tá? Então, eu sou 21, a Adriana vai escrever 22 e assim vai, tá? Sem dar espaço, porque senão ele vai achar que antes da palavra senha tem um espaço, entendeu? Então, é sem espaço aqui. Se você fizer certinho, você vai ganhar o cursor de MariaDB, tá? Antigamente era o cursor de MySQL, agora é cursor de MariaDB, tá? Todo mundo deve estar vendo aí o cursor de MariaDB, tá? Então é isso daí. Engraçado, no meu não deu dessa vez. Vou fazer de novo aqui. Cuidado com a senha, não tem espaço, né? Uhum. MySQL -U, user 22, -p, senha 22. Né? Não tem muito segredo, não. Vocês todos estão conseguindo aí? Se alguém precisa de ajuda, me fala, né? Bom,
O banco de dados ele é composto por databases, tá? Agora deu. Sim. O banco de dados é composto por databases. A primeira coisa que a gente faz, né, num banco de dados, olha, o 7 mandava informar a senha porque você não tinha escrito a senha. Ele pergunta, né, qual que é a senha? Então, estamos no número 8. Então, assim que você entra no banco de dados, você tem que ver as databases que estão lá. Talvez é um erro que um dia vocês vão fazer, achar que as tabelas já estão aí. Não estão. As tabelas ficam dentro dos databases, né? Então, a gente tem que dar um show databases e olha, sempre no MySQL você termina com ponto e vírgula, tá? Se você não colocar esse ponto e vírgula, ele coloca uma flecha que significa meu, vai pôr o ponto e vírgula. Tem gente que, em vez de dar o comando todo de uma vez, vai escrevendo de pedacinhos e ele vai dando uma seta assim, tá? Conheço uma pessoa que faz assim. Todo mundo que eu conheço já escreve o comando inteiro, lê e dá enter, né? Então, a show databases aqui, ele vai mostrar as databases. A gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, ou podia ter criado uma database com o nome de vocês. Ia dar mais trabalho. Então, a gente faz uma database genérica para cada um, tá? E só dá permissão para o usuário ver a database dele. Então, eu estou vendo a database 21, né? A Adriana está vendo a database 22 e assim por diante. Cada um está vendo a sua própria database. Então, a gente deu show databases e agora eu tenho que dar use database, tá? Então, vamos lá, é o passo seguinte, use database e o seu número, tá? Ele vai falar assim, database changed. Deixa eu acompanhar aqui meu tutorial para ver se é isso mesmo, né? Use database número 9. Beleza. E agora, eu não tenho tabela nenhuma, não sei porque que o tutorial está pedindo para eu dar o show tables. Não vai ter nenhuma. Vamos lá, show tables. É só para falar, fazer o costume, né? Você deu um use database e dá um show tables, né? Então, a Adriana, coitada, agora está sem table nenhuma, porque eu apaguei. A gente tem o script que, na verdade, ele dá um drop databases, depois ele cria as databases de novo, entendeu? Aqui. Então, assim, ele está todo zerado. Bom, eu não vou mostrar essa figura de procedimento, porque eu vou explicando para vocês. Bom, para quem não sabia como é que é banco de dados, né? No Excel, você abre uma planilha lá e você vai colocando coisas na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3. Aqui, no caso do MySQL, você tem que declarar que tipo de dado vai estar em cada tabela, tá? Então, vamos dar aqueles 3 cliques naquela linha do Create Table, do número 11, dá 3 cliques lá, 1, 2, 3, ele seleciona, copia com o botão da direita aí, né? Copia, vem aqui, cola, tá? Então, esse Create Table aí é uma instrução, vocês podem dar Enter e eu vou explicar pelo tutorial, porque no tutorial ele está colorido. Bom, o MySQL, né, como muitos de vocês já sabem, ele usa a linguagem SQL. É uma linguagem muito parecida com o inglês falado, né? Então, está falando assim, create table, podia estar matando, podia estar roubando, podia escolher outro nome, mas o nome que a gente vai dar para ela é result blast, que é onde vai o resultado do blast. Podia ser qualquer nome. Create table result blast. Pode reparar que abre um parênteses, né? E aí a gente vai declarar quais são as colunas. A primeira coluna, ela está se chamando CDS, são aqueles 25 mil CDS que a gente mostrou para vocês, né? HSA 2 pontos, alguma coisa, tá? Não é um número puro. HSA 2 pontos é uma string. Então, você coloca, reserva 15 caracteres variados, tá? Varchar, você fala assim, caro MySQL, na sua coluna 1, você vai chamar lá em cima de CDS, tá? E você vai guardar espaço para 15 caracteres variados. Seja H, 2 pontos, um número, beleza. A sua segunda coluna, eu vou chamar de subject, que é o sujeito do blast, né? O que o blast pegou.
Vou chamar de subject. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar chamando de transcrito, podia chamar do que eu quiser. Vou chamar de subject. Vamos reservar 50 caracteres variáveis. Não sei se vocês lembram, lá tinha LCL, pipe, uns números grandes. Então, nós estamos reservando 50 caracteres variáveis, que é letra e número. Tá? Beleza. E identity, né? O cara que me ajudou, Henrique Veloso, a fazer esse tutorial, ele quis ensinar double, porque não precisava ter usado double aí, mas o tipo de dado double significa que são 5 algarismos, sendo 2 depois da vírgula, né? Como a gente sabe que lá tem o número 100,00, por exemplo, 99,03 e tal, então ele está reservando número, né? Essa tabela vai ser para valores numéricos e ele está formatando no formato double, que é 5 algarismos, sendo 2 depois da vírgula. Beleza. A outra coluna vai ser o evaluate, que é um parâmetro estatístico do BLAST. Ele podia ter colocado notação científica, mas ele preferiu guardar como varchar, porque ele não vai consultar isso depois, ele está guardando como, né, evaluate 1 é menos 13. Né? Então, ele vai guardar isso como letras e números. Beleza. Aí tem a última coluna, que é o score, ele vai guardar como inteiro. Né? Não tem casa decimal. Score é 183, 418, né? Beleza. E agora ele está indexando. Eu posso indexar todas as colunas? Não seja besta, porque você vai gastar memória demais. Você vai indexar pela coluna que você sabe que você vai usar lá na frente. Na hora que eu for usar o index, né? Eu vou lembrar vocês que a gente indexou pela coluna 1, tá? HSA 1040, né? Então, por exemplo, HSA 9090. Ele não vai ter que varrer toda a lista para achar o 9090. É igual você querer achar pneumologista no dicionário, né? Você vai na letra P, depois na letra N, tá? Então, ele está indexando pela primeira coluna. Tem várias sintaxes, você pode indexar depois que criou, tá? Mas, assim, eu costumo usar essa que está aí, porque eu não sei as outras. Mas tem vários outros jeitos. Então, a grafia é index, a coluna underscore dx e o nome da coluna e tal. Aí fecha o parênteses, coloca um ponto e vírgula, deu enter, você criou a coluna. Muito bom. 12 é coisa que quem gosta muito de banco faz, né? Você pode até escrever aqui, ó, desk result blast ponto e vírgula, tá? O comando desk, ele descreve os campos, né? Primeira coluna é CDS, a segunda subject, a terceira identity, a outra evaluate e a outra score, tá? Beleza. Para ver as propriedades da tabela, legal. Bom, o banco começa mesmo no 13. Copia o número 13, 1, 2, 3, copia com 3 cliques, botão da direita e colhem aqui, tá? Agora eu quero saber se está todo mundo me acompanhando. Esse passo aqui, quando eu dou aula para 40 pessoas, costuma derreter o computador, porque é uma tabela grande. Olha o que ele está fazendo. São 4 palavras para contar. Enfia esses dados na minha tabela, por favor. Ele está falando assim: load data local do arquivo megacagtab, que vocês viram, na tabela Result Blast, tá? Então, eu criei a primeira tabela, reservei espaço nela, e agora eu vou fazer load data local in file, né? Eu estou pegando os dados daquele arquivo, que eu já tinha mostrado para vocês, e vou colocar no Result Blast. O meu cursor vai dar uma paradinha aqui, provavelmente vocês já deram Enter, eu vou ser o último. A gente fica aqui esperando, conta uma história, bate um papo, enquanto ele carrega no banco, tá? Vai demorar, porque é uma tabela razoavelmente grande. Acho que ele vai falar o número de recordes, ó. 314.971 linhas. Alguém sabe quantas linhas tá, o MySQL tá, aliás, o Excel está admitindo? Bota aí no Google. Não há mais limite, Que são pessoal. 100.000. Está sem limite de número de linhas? Não há mais limite. E de colunas? Também não. Eu mesmo, eu acho.
Hã? aquele coluna. O Excel está sem limite de número de colunas? Não tem mais limite. Olha só. Mas Kelly continua com 6.000 de número de colunas, né? Olha só, quer dizer, se você tiver memória para conseguir abrir a tabela depois, você pode fazer então sem limites. Beleza. Bom, então tá bom. Agora nós fizemos uma tabela com 314.971 linhas, né? Não é uma tabela gigantesca para um banco de dados que a gente usa no dia a dia. É uma tabela grande para uma aula, né? Porque você viu que demorou para carregar. Bom, o LS a gente dá no Linux, né? Aqui a gente tem, eu até tenho uma musiquinha, select asterisco from table limite 10, né? Nós vamos fazer, a gente criou uma tabela result blast, então a gente vai falar assim, ó, select asterisco from result blast e vai colocar um limite 10 só para ele mostrar as 10 primeiras linhas, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Estou mostrando aqui. Beleza? Então, vocês criaram aí, quem nunca tinha usado, é claro, né? Quem já usou, já fez, mas vocês estão criando aí uma tabela, a primeira tabela, dentro do banco de dados, tá? Essa tabela não está no seu computador, ela está lá no ICB, perto do banheiro feminino, que tem depois da diretoria, lá no bloco seguinte, né? É ali que está a Bioinfo. É lá que nós estamos criando um banco de dados. Então, a gente tem o CDS na coluna 1, a gente tem os transcritos que cada um deles pegou, os parâmetros lá, né, e tal, e beleza. Muito bem. Nós estamos provavelmente no item 14. 14. Muito bem. Agora, nós vamos dar um select e vamos dar um count na coluna CDS, tá? Vai se acostumando, quando você faz um banco de dados, você faz ele para poder trabalhar com as colunas, né? Então, a gente vai fazer o número 15 aqui, né? Lá. Número 15 é meio burocrático, vai selecionar a coluna CDS, contar quantos CDS tem, tá? E mostrar quantos tem. Então, aí vocês estão vendo que o alinhamento do BLAST ele foi diferente para cada transcrito. Para o HSA10, ele conseguiu 4 transcritos, né? Para o HSA 100, ele conseguiu 3, e assim vai, né? Então, tem várias coisas aí que ele foi contando. Ele foi contando quantos transcritos tem para cada um daqueles 25.000 genes, tá? Então, bem-vindos à bioinformática. Eu não pego os transcritos do tumor, analiso um a um e depois faço um reporte, não faço isso. Eu pego 25.000 genes já catalogados por via bioquímica, né? E com eles, eu analiso o meu transcriptoma. Aí eu vejo quantas cópias do transcrito para o 10 eu tenho, para o 100, né, para o 101 e tal. Vocês estão vendo que ele está ordenando aí como string, né, como se fosse alfabético, né? Primeiro ele põe 10, 100. Tem jeito de fazer ele numerar como número, mas enfim, vamos seguindo aqui o tutorial para ficar mais simples, tá? Número 16. No número 16, a gente vai criar uma tabela que tem as contagens, tá? A gente praticamente vai dar um create table para esse select aqui, tá? Então, prestem atenção. Você fez um select, você gostou dele, ele te mostrou uns dados muito legais, por que você não sedimenta isso criando uma tabela com aquele select, tá? Então, reparem no aprendizado, né? Eu estou dando um create table com um select, tá? Então, ó, no 16, vamos fazer o 16, ele vai explicar umas coisinhas a mais, né? Vou copiar o 16 e vou colar aqui, Professor, tá? antes de eu rodar, Façam isso. Vai. Nessa tabela aí, esse HSA, por exemplo, 10, que tem 4 dele, significa que a linha está repetida ou uma parte da... Deixa eu ver se eu melhoro a minha pergunta. Não, deixa eu já explicar para você, porque eu entendi a
sua pergunta, mas Ah. perceba que eu estou selecionando só o CDS. Eu só estou vendo a coluna CDS da tabela anterior, tá? Sim. Eu selecionei só CDS. Então, eu simplesmente estou contando quantos de cada um desses aqui tem, tá? Sim, mas isso aí foi extraído do arquivo. Aí a minha pergunta, a linha que tinha esse HSA 10, por exemplo, aí ela é Essa sempre a daqui. mesma no arquivo? Pode ser essa. Não, não é. Ela vai ter 4 caras diferentes. Entendi. Quer ver ela? Select, asterisco, from, result, blast, né? Where CDS igual, vamos abrir uma aspas aqui, HSA 2.10, tá? Não vou nem colocar limite, não, tá? Então, eu avancei um pouquinho para mostrar para ele usando a palavra where, tá? Where. Então, olha, aprendam essa sintaxe já, né? Selecione todas as colunas da tabela Result Blast, aonde o CDS igual a HSA 10, tá bom, Maurício? Era isso que você queria ver? É isso, era essa a minha dúvida. Tá? Obrigado. Beleza. Então, o próximo select pegou todos os HSAs 10 e contou, né? Isso é o início, Maurício, porque lá na frente eu faria isso de um outro jeito, tá? Na próxima aula tem um select maravilhoso, aonde você faz soma, conta, com group by, tá? Que é, assim, é o jeito mais bonito de fazer isso que a gente fez. Mas aqui foi só um select count. Selecionou o CDS e contou. Perceba que eu sei que eu não tenho duplicações, né, não, beleza, é isso aí mesmo. Selecione e count. Então, onde é que eu estava mesmo? Criar a tabela, né? Eu já criei? No 16. Já criei. 16. Eu criei, né, a tabela 16, né? Eu já dei enter aí, vocês também, né? Create table, né? Beleza. Agora, eu acho que eu vou explicar, né? O número 16. Esse create table HSA count, eu criei uma tabela HSA count com aquele select, ó. Select CDS, count CDS, mas perceba que aqui ele tava aparecendo como count, né? Então, tem uma coisa que quando você dá um count, você pode nomear como hits, ó, as hits. Então, assim, select CDS, count o CDS como hits. Então, lá em cima, em vez de aparecer CDS, já vai aparecer hits, né? Então, aprende a usar esse S, né? Então, ele conta e já dá o as hits. De qual tabela? Da Result Blast, né? Group by CDS. Então, ele vai ficar com a tabela inteira, só que não, desculpa, né? Para cada CDS, ele vai contar, né? Group by CDS. Então, create table HSA count com o select do CDS, conte o CDS como hits da tabela Result Blast, agrupando por CDS. Então, para cada um dos CDS, né, HSA 10, por exemplo, né, ele vai dar um group by e vai colocar a contagem como hits, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o 17. Eu vou até digitar, né, para fixar isso aqui. Ó. Select asterisco from HSA count e eu vou dar um limite 20 aqui para vocês, tá? Não, aqui não precisava ter dado o limite 20, mas já dei. Não é ainda agora que eu tenho que dar o limite 20, tá? Então, aqui eu tenho os CDS e quantos hits deram, tá? Praticamente, a aula de hoje, ela pega 25 mil HSAs, né? E analisa no tumor quantos hits deram, tá? Então, vamos só dar uma analisadinha aqui melhor, porque eu tenho o identificador, tenho quantos hits deram, mas eu não sei o nome desses caras, né? Então, eu vou fazer um procedimento agora com vocês, que é alterar essa tabela, adicionar uma coluna description e depois pegar a description de um outro lugar e colocar aqui, tá?
Então, meu desejo agora, para terminar a aula, seria pegar essa tabela aqui, HSA Count, tá? Colocar uma coluna aqui e colocar a descrição aqui. Esse procedimento é um procedimento muito interessante. Para vocês que vão ser bioinformatas e trabalhar com Big Data, isso é muito melhor do que fazer uma consulta com in ou um inner join, alguma coisa assim, porque você vai trabalhar com os dados indexados e vai jogar linha por linha. Para essa linha aqui, eu vou jogar description aqui. Para essa linha aqui, eu vou jogar description aqui. Então, eu já tive no meu laboratório problemas de analisar todos os SNPs humanos e combinando tabelas não ia, derretia a máquina, né? Então, esse procedimento é um procedimento bom para Big Data. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, tá? Nós estamos no passo de número 17, né? Beleza. E aí nós vamos no 18. O 18 vai criar uma segunda tabela, tá? Vamos fazer o 18. Copiar. Vamos fazer o 18. Pode dar Enter e eu vou explicando aqui o 18. O 18 vai criar uma tabela chamada HSA Description, aonde eu vou ter a CDS com 15 caracteres variados na coluna 1 e a Description com 150 caracteres variados na coluna 2. E eu sei que eu vou juntar uma tabela na outra pelo campo CDS. Então, eu vou indexar ele com aquela instrução lá, tá? Então, criei a tabela HSA Description, tá? Verificar a tabela criada. Não vai dar nada, né, meu? Será? Vamos fazer o 19. Esse 19 é um passo meio bobo, né? É empty set, não tem nada nela lá. É um outro jeito de ver a tabela. Você poderia dar um desk HSA Description para ver a tabela. Mas vamos fazer o passo número 20, perdidos no meu Brasil. 1, 2, 3, copiei. E agora eu vou colar aqui o número 20. Como vocês viram, o número 20 é mais uma vez aquela instrução de carregar os dados de um arquivo numa tabela. Pode fazer, lá vai ele, demora um pouquinho, são 25.000 descrições que ele está carregando, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Não devia demorar tanto, hein? Será que deu pau? Não, deu. 25.822 linhas, tá? Então, beleza. Olha o que ele fez. Load data local do arquivo HSA Description na tabela HSA Description, tá? Então, ele carregou aquele segundo arquivo que eu mostrei para vocês, que tinha o HSA 2 pontos, estou na H3 cluster, HSA 2 pontos, tal, proteína não sei o quê, né? Ele só fez uma tabela com as descriptions. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela cheia agora, né? O passo de número 21. Pode copiar e colar lá. Esse é o que eu poderia ter escrito também, mas vou copiar e colar. Selecione todos os campos da HSA Description, limite 10, tá? Não ficou muito bem na tela aqui, eu teria que expandir a minha tela para mostrar para vocês. Assim, né? Então, tem o HSA na primeira coluna e o Description lá, tá? Beleza. Vou fazer assim, tá? Beleza. Agora, eu vou voltar naquela minha outra tabela, que era essa tabela aqui, ó, que é HSA Count, né? HSA Count. Vou voltar na HSA Count e eu vou alterar essa tabela para adicionar uma coluna Description aqui, tá? Vamos lá no passo de número 22. Fazer o número 22 com essa tabela aqui, tá? Número 22. Então, pode fazer. O que está escrito lá? Alter Table HSA Count, né? Adicione a coluna Description com 150 caracteres, tá? Deixa eu ver se o tutorial vai mostrar ela, porque senão a gente mostra que ela está nula. Visualize a tabela, ó, 23. Pode fazer o 23. O 23. Selecione H asterisco for HSA Count limite 10, tá? Beleza. Então, para quem não está acostumado com banco de dados, null não é zero, tá? Null significa que está vazio, não tem nada nesse registro, está null,
tá? A gente usa muito isso. Às vezes a gente conta quantos campos ficaram null, quantos não estão null, tá? Então lembre-se, null não é zero, null é que está sem registro. Então o nosso description não tem nada nele, então ele está tudo como null. O nosso objetivo agora é fazer um update, tá? A gente alterou, deu um alter table, agora nós vamos dar um update. Vamos aprender a sintaxe do update. Com o update, eu vou pegar um campo da description daquela outra tabela, cadê ela aqui? Dessa aqui. Eu vou pegar o campo description da tabela HSA description e vou colocar no description da HSA count. Tá? Esse é que eu quero com esse update. Vamos no update lá, 24. Vamos copiar a instrução do 24. Pode realizar, que eu vou explicar lá pelo tutorial, porque tem vermelhinho no nome das tabelas, né? Primeira coisa que eu tenho que lembrar vocês é que, como eu vou falar de duas tabelas ao mesmo tempo, eu tenho que falar assim... tabela.campo, igual blue jeans, né? Sim, a tabela e o campo, né? Quando eu quero falar o campo da tabela tal, eu falo tabela campo. Eu vou ter que me referir ao description de uma e ao description da outra. Então, vamos lá na linha 24. Update, tá? Que é o que eu vou fazer para fazer um update das tabelas. Quais as tabelas que eu vou usar? HSA count, que é a que eu quero fazer o update, usando o HSA description. Beleza. Agora tem a palavra faça, né? 7. Faça o campo description da count. Cadê o campo description da count? Que é esse daqui, ó, que está null. Faça o description da count, né? Desliga lá. 7, o description da count, ser igual ao description da HSA description, que é esse aqui, ó, ser igual ao description da HSA description. Aonde? Where o CDS da count, que é esse aqui, for igual ao CDS da description, tá? Deu para entender o inglês básico dele lá, né? Update, duas tabelas, faço o description de uma ser igual ao description da outra, porque eu estou sendo description aqui, todas as vezes que os CDS forem os mesmos. Repararam que eu tive que indexar os CDS, porque eu não quero que ele fique lendo as duas tabelas do começo até achar um CDS, aí procurar na outra, entendeu? Essa busca tem que ser indexada para poder funcionar rápido. Você fala assim, nossa, Miguel, está demorando muito, meu banco, será que ela é grande demais? Não, meu, você não indexou as colunas que devia. Tá? Então, quando você quer misturar tabelas, né, aqui, como é o caso, as colunas CDS têm que estar indexadas. Beleza, então acho que é isso aí. Verifique a tabela com as descrições agora, né? Vou até escrever aqui, ó. Select asterisco from HSA count. Agora eu vou dar um limite 10, ponto e vírgula, né? Beleza. Eu vou ter que expandir aqui para vocês poderem ver melhor. Mesmo assim, não expandi suficiente, tem que expandir mais. Quando eu expando aí, minha letra fica pequena, né? Mas agora eu vou diminuir minha janela aqui assim, vocês vão ver direitinho. Beleza. Então, agora, eu já estou me aproximando do final da aula de hoje aqui. A gente tem aqui os CDS, né? A gente tem quantos hits eles deram e a gente tem a description. A gente pode brincar um pouquinho com essa tabela, eu vou brincar com ela com vocês hoje, mas na próxima aula eu vou fazer a análise das vias bioquímicas, né? Eu vou até propor um trabalhinho para vocês, cada um com uma via, usando esses dados. Então, aqui a gente tem o CDS, os hits e a description. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu acho que é um count mesmo, né? Deixa eu ver aqui. 25, 26 é um order by. Claro, um order by. Vamos ordenar por hits, né? E tem uma instrução chamada descending, que a gente brinca no laboratório de descrescente, né? Porque é desk, né? Descending. Então, vamos dar um order by nessa coluna aqui, tá? Então, eu vou copiar o número 26,
Nem precisava, porque é uma instrução tão fácil de digitar, né? Mas vou copiar aqui. Então, olha lá. Selecione todos os campos dessa tabela HSA Count, order by hits, de uma maneira descending. Só que, em vez de colocar 10, coloca o limite 15. Vai, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Coloca o limite 15. Vamos ver os 15 primeiros, tá? Eu vou repetir aqui para vocês. Nossa Senhora! Eu vou ter que esticar ainda mais para conseguir colocar um em cada linha. Ah, não acredito. Eu vou tentar, vou fazer uma mágica aqui, deixa eu ver se eu consigo esticar. Não consigo esticar mais do que isso. Vai ter que ser assim mesmo. Bom, beleza. Coloquei 15 caras aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o primeiro cara, ele tem 3.638 transcritos, né? Que é uma proteína meio boba, similar à proteína ribossomal 10, né? Então, o ribossomo tem muita proteína, é muito ribossomo, então tem muito RNA para ela, tal. Então, o primeiro foi meio bobo, tá? O segundo é uma partícula, o terceiro ribossomo, outro componente. Esse aqui é uma proteína mitocondrial. Vocês sabem que não quer dizer que eu estou com RNA de mitocôndria, mas quer dizer que a gente faz um RNA, faz a proteína e a proteína vai funcionar lá na mitocôndria, tá? Então, elongation factor, que é tradução, vocês vão estudar com a Santuza, não sei o que lá. De repente chega um cara aqui, ó, HSA 9232. Olha o que vocês acharam. Pituitary Tumor Transforming, tá? Eu não sei o que isso aí faz, porque eu não estou dando aula de bioquímica, de biologia, de tumor, nem de nada. Mas o tumor era de mama. E, de repente, a gente achou um gene que é um gene envolvido em tumor de pituitária, né? Muito expresso nesse câncer de mama, tá? Então, a gente já tem aqui uma informação interessante, que é que o pituitary tumor transforming está expresso aqui, tá? Tem um outro cara chamado PARC7, que está envolvido em Parkinson, né? Então, estejam preparados para esse mundo. Você pega todo um transcriptoma, você analisa ele inteiro, aí aparece uma proteína de Parkinson disease e você quer que eu te explique por quê? Não tem como te explicar, entendeu? Você que tu vai ter que estudar depois, porque você fez uma abordagem onde com todas as proteínas do KEGG, e olha que tem muito mais proteína que não está no KEGG. Todos os hits que estão aqui, todos os dados que estão aqui, estão em mapa metabólico. Então, você pode ir lá e ver em que sistema que eles estão trabalhando, entendeu? Então, esse que era o objetivo da aula de hoje, a gente fazer um banco de dados com os dados do KEGG. Miguel, mas você não falou que ia fazer de via bioquímica e tal? Beleza. O KEGG é um banco de vias bioquímicas. Então, eu iria deixar vocês fazerem o resto da aula sozinhos aqui e depois dar uma explicada no que acontece. Mas como a professora Santuza cedeu o espaço da aula de quinta-feira, eu vou voltar aqui na quinta-feira e vou mostrar para vocês, então, como que a gente chega nesses hits que a gente tem por HSA, né? Entenderam? Cada HSA tem o seu hit. Nós vamos fazer uma computação por via bioquímica na próxima aula, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no relógio, tem mais um tempinho aqui para mim. Então, deixa eu fazer mais umas brincadeirinhas com o nosso tutorial aqui também. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Já ele vai fazer isso? Não, acho que isso aqui eu faço na próxima aula. A qual KO pertence na próxima aula. Então, agora eu vou querer fazer uma brincadeirinha com o comando where, tá? Então, assim, essa tabela ela se chama Result Blast, né? HSA Count, desculpa, HSA Count já. Então, select, asterisco,
from HSA count, tá? Aqui a gente vai usar um where, tá? Se eu quisesse encontrar a proteína do pituitary tumor transform, eu teria que colocar o nome da description aqui assim, ó, where description, tá? Se eu quiser encontrar ela, né, eu tenho que colocar igual e entre aspas o nome inteiro. Mas eu posso fazer uma coisa mais interessante. Eu posso usar um comando chamado like, tá? Where description like. Where a description se aproxima, né, se parece, contém uma determinada string. Vamos procurar tumor, né? Por exemplo, todo mundo que tem tumor na description. Então, você coloca assim, like, abre aspas, tá? Para você encontrar tumor, no meio de outras coisas, você coloca o coringa, que é porcentagem, tumor, porcentagem, aspas, tá bom? E ponto e vírgula. Não sei se vai dar muitas, eu não vou dar limite aqui, vou dar ponto e vírgula para ver quantas tem. Então, olha, presta atenção nessa coisa. Eu comecei a levar vocês para o mundo do where. Com o where... 33. 33, beleza. Com o where, eu consigo achar qualquer coisa que me interesse já no transcriptoma. Vê a diferença que seria você pegar 500 mil sequências, analisar uma por uma e tentar fazer um relatório? Tá? Então, eu peguei tudo que tem a ver com tumor e fiz uma análise aqui. Então, agora eu vou ver os 33 que tem a palavra tumor, né? Vou fazer de novo aqui, né? Não ficou bom. Deixa eu fazer mais uma vez para ver se dá. Isso, agora legal. Então, todos esses caras têm tumor na description, né? Então, eu tenho aqui um cara relacionado a tumor de Wilms com 14, né? Esse pituitário aqui tá alto pra caramba, ó, 1107, né? Eu tenho esse Tumor Protein Transcription Control, tarará, com 400 e tanta, né? Relacionado a P53 tem algumas aqui, o que é bom, né? Que é bom. Similar a Tumor Protein 338, né? Então, eu tenho todas as contagens, né? Toda a expressão gênica, gene a gene, tá? HSA por HSA. Na próxima aula, nós vamos considerar aqui os genes humanos. Quando a gente lê no livro de bioquímica, a gente acha que tem só um de cada, né? Mas não é verdade. O próprio pituitary tumor transform, acho que ele aparece 2 vezes aqui, parece? 1107, tem o PTT aqui de novo? Tem o PTT-G2, pituitary tumor transform 2, tá vendo? Com 157 contagens. Então, quando a gente estuda no livro de bioquímica, a gente acha que cada proteína só tem uma delas. Mas acho que eu falei para vocês, né? Hexocinase são 4, né? Enolase são 3, glutationase transferase são 15, né? Então, esses genes que estão duplicados na linhagem humana, que às vezes num tecido um está presente, no outro tecido o outro está presente, né? São várias actinas, né? Não dá para dar exemplo de tudo, porque é muito exemplo. Então, esses genes duplicados a gente chama de parálogos, né? Então, na próxima aula, nós vamos pegar todas as glutationas S-transferases, em vez de falar para o nosso cliente, olha, eu tenho 300 da glutationase transferase 1, 85 da 2, 38 da 3, 2 da outro. Nós vamos fazer um jeito que a gente vai fazer um tratamento onde a gente vai agrupar todas as glutationas S-transferases. Para isso, a próxima aula vai associar cada HSA desses com um grupo do KO. Lembra que eu falei do IC number? Né? Então, é como se eu estivesse associando com esse number, só que eu vou associar com o número da base que se chama KO. Né? Então, eu vou associar cada gene com o seu KO, e em vez de eu contar quantos HSAs, quantos transcritos tem para cada HSA, eu vou contar quantos transcritos tem para cada KO. Beleza. E o KO é a entidade que é colocada no mapa. Então, a aula que vem vai terminar
com a gente olhando os mapas metabólicos e olhando a expressão dos KOs dentro das vias, tá? Então, foi bom que eu tive esse tempo aqui e eu vou continuar na próxima aula usando os usuários de 1 a 20, né, que a gente não usa hoje, e eu vou pegar as 3 tabelas que nós fizemos hoje e eu tenho elas já num arquivo para simular como que eu baixo, por exemplo, o Uniprot inteiro na minha base local, como que eu baixo o Pifan inteiro na minha base local, tá? Então, basicamente, um comandinho simples de MySQL, onde eu importo uma base compactada dentro das minhas tabelas, né? Então, nós vamos começar por aí na próxima aula e vamos terminar com as vias metabólicas, tá? E aí a gente vai voltar e olhar um pouquinho das vias no final da próxima aula. Por enquanto, vocês têm só as enzimas todas separadas e quanto que foi a transcrição de cada uma. Na próxima aula, nós vamos pegar esses resultados e incorporar numa via, tá? Então, acabei usando essa aula extra que eu tinha com vocês para fazer uma prática de metabolismo, né? E prática de metabolismo para bioinformática é analisar as vias do KEGG, né? Então, vocês já estão tendo um contato meio computacional com elas aí. 15h39, é isso, né? Falta 1 hora ou acabou? 14, 15 e 40, né? 2 aulas de 50 minutos, né? O certo ia ser até às 16, mas eu vou parando por aqui hoje e aí a gente continua na próxima, né? Deixa eu parar essa gravação. Diga lá, Maurício. Na parte que entrou no banco de dados para frente, foi tranquilo para mim, que eu já conheço o MySQL, então foi tranquilo. Eu fiquei na dúvida da origem dos dados lá. Tá bom. Posso fazer agora, então, para vocês, tá? Beleza? É rapidinho mesmo. Vou fazer rapidinho aqui. Eu estou no tutorial, então, né? E eu vou voltar lá em cima para o começão dele mesmo, né? Onde tem um Mega Blast, tá? Então, eu vou fazer com vocês aqui, vou até continuar a gravação, vou fazer com vocês aqui, tá? Primeiro, vocês têm que dar um exit no MySQL, galera. Exit. É rapidinho, dá tempo de fazer aqui. Vou dar um clear aqui e vou dar um ls, tá? Beleza. Como a gente já tem um arquivo com o nome megakeg, eu tanto posso sobrescrever ele, quanto eu posso dar um outro nome para ele e tal. Vamos lá. Então, nós vamos rodar um programa aqui, tá bom? Vocês vão rodar um programa chamado Megablast, tá? Vocês que são da computação sabem que um programa, às vezes, ele é ótimo, mas aí não precisa nenhum computador, né? Pode ser uma calculadora, mas às vezes ele tem uma heurística, né? Ele faz as contas de uma determinada maneira, aonde ele chega num resultado muito próximo da verdade absoluta, né? Através de uma heurística, através de uma aproximação, mas ele chega em algum resultado tão próximo quanto o valor que ele faria com força bruta, que o usuário vai aceitar, né? Isso é uma heurística. Se faz um algoritmo que faz um procedimento que economiza umas etapas e chega na resposta que agrada ao usuário, né? Não exatamente a resposta perfeitíssima, mas suficientemente boa para agradar o usuário. Agora, existe uma programação do Blast que foi feita por um russo chamado Sergei Shaverin, que ele prestava serviços para o NCBI, e ele fez uma abordagem greedy, que se chama gulosa em computação, que é o seguinte: ele vai executando o algoritmo, só que ele vai indo atrás apenas daquelas threads, né, que estão dando bom resultado. Ele vai eliminando as que não estão usando. Então, o Blast, ele faz diagonais, né? Você pega uma sequência dos HSAs, pega os transcriptomas,
vai fazendo alinhamentos e vai fazendo uma diagonal, que representa que cada vez mais uma sequência parecida com a outra, né? Você coloca uma sequência no X, outra no Y, e aonde elas são parecidas vai aparecendo diagonais, né? Nas posições. Então ele joga fora as diagonais que não estão sendo muito produtivas. Esse é um Mega Blast, tá? Mas o que é o HSA? Então vamos dar HSA. Os HSAs que eu falei, aqueles que eu te mostrei, né? Não, que eu vou te mostrar agora de novo. O que é um que HSA? Que é? Aquele HSA é um identificador do KEGG, que ele é composto de o mnemônico, 2 pontos, e o Gene ID. Ah, tá. O Gene ID é o gene. Então, é a CDS, é a região codificante de um gene humano. Então, sei lá, pega o gene da quitina, né? Começa nesse aminoácido, termina naquele. Então, essa região a gente chama de CDS, né? Que é a região codificadora, né? E na base de dados, cada um daqueles caras está com HCA 2 pontos e o número do Gene ID. Ah, entendi agora. Né? Agora clareou, acho que esses são os 25. Então, agora, vamos dar o Mega Blast e nós vamos colocar o input aqui, -i, tá? Só que no tutorial, manda colocar o h.sapiens.nuke, mas eu tenho que dar o caminho inteiro, porque ele está lá na conta treinamento. Então, você vai colocar assim, /home, tá? TRE para treinamento, Blast aula, CDS com C maiúsculo, h.sapiens.nuke, tá? São aqueles 25.000 HSAs, os genes humanos da base de dados KEGG, né? Beleza. Quem vai ser o... Né? Oi? Essa é a base de referência, né? É, a base de referência. Ela vai ser o input do BLAST e não o alvo do BLAST. O Bioinformata trabalha ao contrário. Ela é o input, tá? Quem que vai ser o database? O tumor. O tumor ele está em /home, /treinamento, TRE, tá? /blast aula, PL, /454 data, /tumor.sec. Tem que dar um espaço aí. Não vou explicar por quê, mas tem que dar um espacinho, tá? Vou lá no meu tutorial de novo, tá? Vou fazer igual está no tutorial. A gente usa -M8 quando quer a saída tabulada, mas em homenagem ao Sergei Shaverin, para sair uma saída tabulada, coloca lá -D espaço 3, tá? É o jeito que o Shaverin colocou a saída tabulada. Hoje chama -M8, tá? Como eu estou alinhando o gene com o seu transcrito, eu não vou deixar ligado um filtro que o BLAST tem, que é de eliminar as regiões de repetição. Por exemplo, CAC, 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 CAC. O BLAST comumente mascara. Eu vou desligar esse filtro com -Fão falso, -EFF. Porque como eu estou alinhando o gene com o seu transcrito, eu vou deixar que essa sequência repetitiva conte na pontuação, porque vai ser um trechinho repetitivo no meio de um gene único. Vou deixar. Vamos colocar 20 cores para cada um? -A20, vai dar certo. A gente costuma, no BLAST, cortar por Ivelui, mas o Sergei Shaverin deixou a gente cortar por identidade. Então, vamos cortar por identidade 97, tá? Nenhum transcrito com o gene vai aparecer se a identidade não for superior a 97, superior ou igual a 97. E vamos cortar por score também, tá? O Sergei Shaverin também, a última coluna que é o score, a gente costuma no alinhamento assim não pegar nada abaixo de 80, tá? E -O, hoje nós vamos escrever saída, tá? Agora, antes de dar Enter, eu quero que vocês coloquem um Sandy Júnior aí, um comercial no final. Isso daí faz com que o job vá para o background. Cada um de nós vai ganhar um PID, tá? Então, decorem o número que vai vir para vocês, tá bom? Podem dar Enter aí, quem puder, já vai rodando o Mega Blast. Quem precisar copiar aí, me fala. Eu posso dar Enter porque ele vai me dar o PID. Eu sou o 88982. Cada um de vocês tem um PID na máquina, um processo, né?
e a gente pode dar um top e pode ver o que está acontecendo lá, tá? Você pode ver aqui que só tem 2 pessoas rodando. Não sei se é porque tem pouca gente no final da aula ou se já acabou. Eu aperto a letra C, ele me mostra que já acabou. Para falar a verdade, quem rodou, acabou. Você rodou, Maurício? Eu rodei. Você chegou a rodar, Maurício? Você rodou, né? Eu rodei. Dá um LS. Dá um LS aí, você vai ver que tem o arquivo saída, né? Se você der um LS saída, você vai ver aqui que ele vai te dar o resultado, né? O menos D3 ele tem um cabeçalho que explica o que é cada campo, tá? Então, deixa eu colocar aqui bem espaçado assim, fechar um pouquinho aqui, tá? O arquivo D3, a saída D3, ele fala que a query é a coluna 1, né? Que foi as sequências do Kagging. O subject é a coluna 2, né? A porcentagem de identidade está na coluna 3, tamanho do alinhamento, e o i-value e o bit-score estão na 11 e na 12. Tá? Então, ali depois tem um procedimento no tutorial com a WK para a gente poder pegar só a coluna 1, a 2, a 3, a 11 e a 12. Tá? Eu acho que pode pegar com cut, mas aí o cut ele vai usar espaço nas colunas, né? Por exemplo, se você der cut saída e der um pipe cut menos F, eu sei decorar isso, vai 1, 2, 3, 11, 12, tá? Então ele vai mostrar as 3 colunas, tá? Só que como ele não está com offset de tabulador, na hora que coloca isso no banco de dados, acho que não fica tão bom. Mas é a mesma coisa que a gente fez, né, para pegar o MegaKeg Tab. A gente pegou só 3 colunas, só 5 colunas que interessavam. Muito bem. Então, era isso. Entendeu, Maurício, de onde é que vieram os dados? Sim, entendi. Tá? Então, assim, perceba que o Binformata não pega os transcritos e vai fazendo o blast deles, né? Ele pega a base de dados já conhecida e ele procura aqui. Isso daí é porque, assim, eu dou aula com essa aula aí para biociências, né? Então, eu basicamente tenho pessoas interessadas em minhoca, borboleta, abacateiro, entendeu? Não tenho pessoas interessadas em genoma completo. Em genoma completo, eu tenho uma aula gravada que vai ser dada para bioinformática, provavelmente não nessa quinta, mas na outra, né? Quem quiser assistir, só me falar que eu coloco na turma, ou então vocês podem ver ela gravada, que é uma análise de transcriptoma, né? Aliás, acho que essa aula nem serve para o que eu vou falar. Quando a gente tem um transcriptoma humano, eu não preciso fazer um blast do transcriptoma humano contra as sequências humanas. Eu pego o genoma humano inteiro, tá? Alinho os transcritos contra o genoma e já existe software para quantificação, né? Cufflinks, HTSEC, vários, que já me dão a expressão para cada gene, porque o genoma humano ele tem os genes todos marcadinhos, todos anotados, né? Então, eu não faço um alinhamento assim. Eu uso um bow-tie, por exemplo, para jogar os transcritos no genoma e depois eu vejo qual a expressão de cada gene, né? Então, a tecnologia que vocês usam é um pouco diferente quando vocês usam um genoma completo. Mas, por exemplo, se eu for usar uma arraia, uma aranha, um escorpião, né, uma borboleta que eu falei, uma perereca da Serra do Cipó, eu não tenho genoma completo, né? Então, eu tenho que fazer ou por blast, né? É verdade, tem que fazer por blast, tá? Então, mas a aula de hoje não foi muito sobre como que eu analiso transcriptoma, mas como que eu trabalho em larga escala.
né? Eu peguei uma base de dados já conhecida e alinhei contra o tumor. Logo, os meus resultados já podem ser usados em função da base que eu estou usando. Então, na próxima aula, eu vou levar vocês ao passeio nas vias metabólicas, né? Como que eu consigo saber como que está a expressão da glicólise, como que está a expressão do reparo de DNA, como que está a expressão do desenvolvimento embrionário e tudo mais, tá bom? Então, espero que seja interessante para vocês, porque é uma viagem computacional no KEGG, né? A gente mostra o KEGG, fala do KEGG, enriquecimento de vias do KEGG, mas nada como dar uma brincadinha com o metabolismo igual um bioinformata brinca, né? Com essas sequências, esses dados, né? Esses dados vocês estão vendo, manipulando aqui, estão meio resumidos, mas representa o dia a dia do bioinformata trabalhando com vias metabólicas. Belezinha? Agora são 15h54. E então a professora Santuza cedeu para mim a aula de quinta. Eu volto aqui para terminar com vocês. Quem quiser terminar o tutorial hoje, né, para treinar, aí eu fiz uma mudança hoje, né, Adriana, de tal maneira que na próxima aula eu vou usar outros users. Então, se você quiser completar a sua análise hoje, pode ir em frente aí, tá? Mesmo assim, na aula que vem, eu vou mostrar como que você pega uma database já com essas 3 tabelas e coloca nos usuários de 1 a 20, tá? Então, representando como que eu faria se eu pegasse o Reactome, por exemplo, e quiser subir na minha base local, né? Claro que nós vamos fazer de uma maneira simplória, vamos subir 3 tabelas, as quais estão prontas hoje, mas vai assim que vai começar a próxima aula. No mais, hora de dar tchau, tá? Professora Santuza quer saber de vocês se vocês têm um horário onde ela possa repor aquela aula dela, porque o professor Lucas podia estender essas aulas todas para frente. Não sei como é que está a equipe da Santuza, mas acho que eles já estão com as aulas tudo marcadas. O primeiro pensamento dela é repor, né? Então, vocês vão ter que achar um dia da semana. Que dia da semana vocês têm aí que é bom? Acho que é difícil falar assim com todo mundo, né? Tem alguns sites que pode marcar, fazer uma marcação de horário livre, que daí vê se todos batem. E vocês têm um WhatsApp da turma, alguma coisa? Podem conversar por aqui também, né? Tem WhatsApp, sim. Isso aí, o Fábio falou, Doodle, o site, para saber um horário. Pode fazer Doodle. É melhor combinar com a turma. Combinem com a turma o quanto vocês puderem até quinta, que aí eu já aviso ela, tá? Mais ou menos. A aula dela vai ser na terça, mas se vocês quiserem uma aula na segunda, aí vocês falam com ela, professora, que tal? Todo mundo pode ir na segunda, ou pode ir na quarta, né? Ela tem marcado com vocês a aula da terça e a aula da quinta, né? Aí, sei lá, né? Cuidado que eu acho que tem um seminário, um Brás Webinars na quarta, mas é de manhã, e um na sexta. Essa semana é na sexta, na próxima semana tem um na quarta, eu acho, de manhã também. Então, vocês podem marcar quarta à tarde, ou na hora do seminário que queiram, né? Enfim, vê se vocês conseguem até quinta, que eu já falo com ela mais ou menos como é que ficou a conversa entre vocês, tá bom? Senão, vocês batem o martelo com ela na próxima terça, que aí ela vai estar com vocês, tá? Quinta-feira estarei por aqui. Se vocês já tiverem uma proposição de horário, vocês me falam. Senão, vocês resolvem com ela ou pelo Teams ou na própria terça, né? Dá uma olhadinha aí. Qualquer coisa vocês me falam quinta-feira, belezinha? Professor, a Giovana mandou uma pergunta no chat. Fala, Giovana. Que ela tá sem áudio. Eu comprimo a tela, então eu fico sem ver chat. Se o seminário da semana passada ficou gravado. O seminário da semana passada de quem mesmo? Deixa eu ver. Impacto clínico de subpopulações de macrófagos. Sim, mas não na gente. O seminário passado tem que ver onde é que está o site da UFRN, né? Eu vou perguntar para o Tetsu, mas se você quiser pesquisar,
ele está no programa de pós-graduação em bioinformática da UFRN. O Tetsu tem um site, eu acho que está no site do programa deles, tá? Então é só achar lá. Vou tentar achar e mando para vocês aqui, tá? Nós colocamos de última hora, tem que ficar atento na gente às vezes, né? A gente colocou de última hora porque eu estava com um monte de complicações e não consegui articular isso, né? Era um seminário organizado pela UFRN. Na hora que o Tetsu me convidou, eu falei, caramba, vamos anunciar. Só que eu demorei um pouquinho, né? Mas, enfim, tem que ficar esperto com esses grandes seminários, né? Entre nós e o UFRN, o Tetsu foi meu aluno, né? Ele é o coordenador de seminários lá. E eu também sou docente no programa lá. Então, vocês podem reparar que a gente tem uma conexão mais forte, né? Então, tem um seminário legal aqui, a gente anuncia lá. Tem um seminário legal lá, a gente anuncia aqui. E é claro que pela plataforma para as webinars, a gente anuncia para todo mundo, porque todo mundo que participa de qualquer um deles, a gente pega o e-mail, o Tiago, né, da nossa secretaria, pega o e-mail e manda, né? A gente tem uma lista de umas 500 pessoas de gente que já participou, né? Então, participou do primeiro, está recebendo até hoje, né? Então, tem gente que apareceu de Uberlândia, né? Tem gente que vem do Rio Grande do Sul, do LNCC, em vários seminários, né? Por onde a gente vai passando, vai deixando os convites. Mas é claro que a presença forte é da UFMG e da UFRN, né? Vocês e eles de lá. Mas está gravado no sistema deles porque a gente usou o Google Meets, né? Tanto que deu umas travadinhas, né, na voz dela lá, mas funcionou legal. Então, tá gravado lá no site deles e vou tentar conseguir e passo para vocês. No mais, hora de dar tchau. Vejo vocês na quinta para mais uma aulinha aqui com vocês. Quem quiser ver no ensino remoto, tem essa aula já gravada. Quem quiser terminar por aqui, pode terminar também. Mas eu vou estar aqui com vocês para explicar umas coisinhas mais. E é isso daí. Hora de dar tchau, meninos. Até então na próxima, tá? Obrigado, professor. Até. Falou. Mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.